Estamos no ar aqui, diretamente do estúdio móvel da Rádio Geek, na Campus Party 2018, hashtag CPBR11, hashtag Geek ao vivo, agora 6h04, dia 31 de janeiro. Começa o programa Doutora Pensar, especial Campus Party, FIA Business School. Estou aqui com a Ariane Heiser, Doutora Pensar, e também com o professor doutor aqui, Luiz Guedes, doutor em inovação. Ele é professor da FIA Business School, palestrante e consultor de empresas e governos. Tem mais de 20 anos de experiência executiva, acumula passagens pelo Google, vivo em Bratel, Receita Federal. E a gente vai bater um papo muito legal e filosófico aqui, no meio da Campus Party, dessa garotada louca de cosplay. Tem um Batman, tem um Flash, tem de tudo aqui. E muita inovação, né, Ariane? Boa tarde. Olá, boa tarde, Gui. Nossa, um prazer imenso estar aqui novamente com você, com o professor Guedes. E vamos hoje falar sobre como fazer a inovação acontecer nas empresas. Assunto super interessante, tanto para o nosso ouvinte quanto o campuseiro, né? Enfim, hoje, nesse assunto, eu tenho uma pergunta aqui para começar logo, assim, a queima-roupa, professor. Vamos lá. Quando olhamos os fatos aos quais somos expostos hoje, essa é uma boa pergunta a fazer. O que é inovação, afinal? Boa. Primeiro de tudo, é um prazer estar aqui. Eu agradeço muito o convite, estou honrado com ele. Olha, a inovação é a palavra de ordem do começo do século XXI. É pouco provável que uma empresa hoje sobreviva se ela não inovar de maneira consistente ao longo do tempo. Acertar o alvo uma vez só é importante, mas é muito pouco. Então, para começar esse papo, Ariane, eu acho que essa pergunta que você faz é muito interessante, porque eu vou começar talvez pelo inverso dela, o que não é inovação. Não é inovação uma boa ideia. O cara fala, mas essa ideia ninguém teve ainda. Eu escuto isso bastante dos meus alunos lá na FIA. Professor, o que você acha dessa ideia? Eu acho ótimo. Mas a ideia mora no Dreamland, no mundo das ideias. E a inovação acontece no mundo real, no mundo das transações econômicas. A gente tem aí uma vertente da inovação que é importante, muito estudada recentemente, que é a inovação dos governos e a inovação social do terceiro setor, que não visam um lucro, visam geração de valor para a sociedade. Vamos dizer, tirando essa, a despeito da sua relevância em conteste, quando a gente fala da inovação das empresas comerciais, daquelas que visam o lucro, elas só acontecem no mercado. O locus, o local da inovação é o mercado, não é na faculdade, não é no laboratório, é no mercado, onde se fazem as trocas, onde eu vendo um produto ou um serviço e por ele recebo. Então, inovação é construção também de valor dentro das empresas. Absolutamente. Eu até tiraria também dessa frase. Inovação é absolutamente construção de valor. Porque um cliente paga por um produto novo ou por um serviço inovador, e ele só paga porque vê valor. Então, quanto mais valor ele vir, tanto mais ele está disposto a pagar. A gente tem como exemplo aí, o exemplo que todo mundo fala, é o exemplo mais batido de todos, mas isso só reforça como ele é verdadeiro, que é o da Apple. Ninguém compra um iPhone porque ele é barato. Não? A beleza de vender um produto caro que tem muita demanda é a beleza de encontrar o jeito certo de inovar. O cliente, o público, compra um produto inovador e bem caro e fica feliz. Aí que é legal, porque a gente fica rico servindo bem o cliente. Servir bem o cliente é meio, não é fim. Certo. Tirando, claro, vamos tirar aqui o governo e as instituições de terceiro setor. Estamos falando de empresas comerciais. Servir bem o cliente é o começo da jornada, mas tem que gerar valor para a companhia. Se a gente só serve bem o cliente, mas não consegue ganhar dinheiro com isso, não me serve para nada. Tá. Ô, professor, eu entendo, assim, do meu pouco conhecimento sobre esse assunto, mas o modo como fazemos e o que fazemos é tão fundamental quanto o resultado, não é mesmo? Então, processo e produtos inovadores, né, são indissociáveis na inovação, não é? Absolutamente sim. O processo de inovação, há quem diga, ou há quem acredite, eu já vou logo dizendo que essa é uma crença errada, há quem acredite que a inovação é um processo solto, assim como a criatividade
tem a ver com dar muita liberdade e fluir de maneira orgânica e a gente ir aprendendo com o fazer. Esse é o pior jeito possível de fazer inovação, porque vai que dá certo. Como é que a gente replica? Como é que faz de novo? Se você não tem nenhuma... Olha... eu acho que alguém tá andando de carro aqui no campus. Esse barulho. Na verdade, é um computador Não. com um super sistema de som, com um simulador de corrida. Jura? É. Que incrível, precisamos ir lá depois. A rádio já foi ou vai ainda lá entrevistar? A rádio está rodando pelo evento. Aliás, nós estamos diretamente aqui do Estúdio Móvel no AMB. Então, o nosso ouvinte está acostumado aí com o som. Durante essa semana, vai ouvir ao fundo. Ele ouve bem baixinho, um som um pouco diferente, porque nós estamos no Estúdio Móvel. Então, tem todo o som ambiente aqui do evento. Mas vamos seguir. Eu dizia, vai que dá certo. Porque se deu certo com um processo que ninguém conhece, como é que a gente replica? É para isso que serve um processo. Para que aprendamos como seja o melhor caminho e a partir de então sigamos sempre por esse caminho. Muitas pessoas dizem que o processo engessa a organização. Sim, e muitas vezes gesso é bom, mesmo para a inovação. A pontinha da inovação, que é a criatividade, ela pode ser fluida, ela pode ser desestruturada. Veja, pode ser. Tem jeito também de estruturar isso e a gente tem um MBA lá na FIA de 600 horas, para você ter uma ideia de como isso é complexo. Então a gente só sobre inovação. Então a gente trata bastante disso ao longo do curso inteiro, mas enfim, essa pontinha inicial, que é a pontinha da ideia, da criatividade, ela pode ser mais solta e mais fluida. Agora, o resto dali para frente é gestão de projetos. E gestão de projetos tem pouca coisa fluida e solta. Gestão de projetos é o trampo do administrador ou do engenheiro de produção. É alguém que vai organizar o fluxo de trabalho e a relação entre as pessoas, entre os stakeholders, para a gente para que consigamos chegar ao final do tempo em que pensávamos chegar, com o produto desenvolvido, com o custo dentro do aceitável e com a qualidade que tínhamos esperado. Isso não dá para fazer sem um processo bom. É absolutamente impossível. Nunca imaginei que eu ia ouvir de um super especialista. Assim, veja como a gente tem um entendimento completamente errado de que inovação, só a pontinha onde está a criatividade que poderia não ser engessada, né? Então, assim, isso faz todo sentido, porque as inovações que deram certo e todos os projetos que deram certo só porque foram tratados com seriedade, estrutura. Me permita aqui, a Procter & Gamble, todo mundo conhece, a P&G, tem uma vice-presidência que cuida só de stakeholders externos. Um CEO, há 10 anos atrás, estabeleceu que metade do lucro, metade das vendas da Procter & Gamble deveriam vir de ideias cuja origem foi fora da Procter & Gamble. Então é o que a turma tem chamado de inovação aberta, o Open Innovation. Então, metade das ideias que viram produtos vão vir de fora da empresa. Existe hoje já há algum tempo, uma vice-presidência de negócios externos. Então, mais estruturado do que isso, tem uma área nova que só cuida de ideias externas. Então, veja, a Procter & Gamble não é, por acaso, a líder em diversos mercados onde atua, a não ser porque trata isso com muita seriedade. Eu costumo dizer nas aulas que a mesma seriedade com que a gente paga imposto é a seriedade com que a gente tem que levar a inovação. Perfeito. Professor, pegando a ideia aí do Open Innovation, né? Eu acredito que atualmente, quando vamos pensar em um negócio, deveríamos pensar em rede. Na minha opinião, não existe verdadeira inovação em um negócio que estiver isolado. A interdependência é um fato na inovação? Então, o que você diz? Com certeza absoluta, Ariane, porque o mito do gênio solitário é um mito. Não tem como inovar sozinho. Cada vez mais estamos conectados. É só ver quantos amigos temos no Facebook ou no LinkedIn ou no Instagram. Cada vez que você posta alguma coisa na rede, tudo muda. Então você é influenciado e influencia o tempo todo. Então o inovador é, por definição, um sujeito que tem a mente aberta. E ter a mente aberta
a despeito de seguir um processo, que são coisas bem diferentes, não dá para confundir as duas, por favor, nosso ouvinte aí. A despeito de ter a mente aberta, a despeito de ter um processo, ele tem a mente aberta, ele ou ela tem a mente aberta para capturar boas ideias, não interessa de onde elas venham. Então, da ponta, capturar boas ideias, passando pelo meio do processo que é converter boas ideias em novos produtos e serviços, até a ponta de vender esses novos produtos e serviços para o mercado, tudo isso se faz com parceria. Tudo isso se faz. As empresas que são enclausuradas, que tentam fazer sozinhas todo esse processo, têm visto que hoje essa não é mais uma estratégia vencedora, porque consomem muitos recursos e são ineficientes. Ok. Há muita gente inteligente, a verdade está lá fora, já dizia o Mulder, não é isso? Sim. Continua sendo verdade para mim. Então aqui para fechar esse bloco, o inovador é um ser humano corajoso, exige ousadia, a começar pela coragem de apresentar propostas estranhas ao meio em que vivemos, até chegar à coragem de expor num mercado ou num grupo o que não funciona. A minha pergunta para finalizar esse bloco, inovar dói? Boa. Olha, ser corajoso ou corajosa é absolutamente fundamental, porque o inovador vai na contramão. Se você seguir o fluxo, tem alguma coisa errada com você. Não dá para ser inovador fazendo a mesma coisa. O inovador tem que ter coragem de desafiar o status quo. E isso é perigoso. Maquiavel fala que isso é absolutamente perigoso. Instaurar uma nova ordem sobre as coisas. É muito perigoso porque quem está estabelecido vai lutar contra. Então, sim, respondendo objetivamente a sua pergunta, dói não porque dói pensar no novo. Dói porque você vai ser alvo de muita má vontade do status quo. O status quo vai lutar até o último minuto para manter as coisas como estão. Tá aí o Uber, tá aí o Airbnb para provar como é ruim desafiar o status quo, apesar de ser bem lucrativo quando dá certo. Sim, muito interessante, né? Bom, os nossos Muito ouvintes obrigada. ali na Rádio Geek, facebook.com/RádioGeekBR, curta, compartilhe, comente aqui sobre o programa Doutor a Pensar, esse tema tão interessante também com o professor Luiz Guedes. Estamos aqui diretamente do estúdio móvel na Campus Party. O Batman continua interessado aqui no assunto, porque acho que inovação tem tudo a ver com a profissão dele, né? Nós vamos fazer aqui um pequenino intervalo, ouvir uma musiquinha e já voltamos. Rádio Geek, apaixonados pelo que fazem. Estúdio móvel da Rádio Geek, inovação e tecnologia para levar para você o melhor som, a melhor programação e a melhor cobertura diretamente da Campus Party 2018. 6h19, dia 31 de janeiro, diretamente aqui do estúdio móvel da Rádio Geek, no AMB, São Paulo. Lá fora tá com 27 graus, aqui dentro tá uns 80 mil graus, porque tá todo mundo querendo inovar com tecnologia. A Campus Party é o maior evento de inovação e tecnologia do mundo. Estamos na edição de São Paulo, mas você que está em Recife, você que está em Brasília, você que está em Pato Branco, você que está em Minas Gerais, aguarde que toda essa estrutura vai passar aí pela sua cidade e a Rádio Geek vai acompanhar com vocês. Estamos aqui no programa Doutor a Pensar. Ariane, você estava conversando com alguém aí. O que aconteceu, Ariane? Pois é, um ouvinte entrou em contato aqui com a rádio, no programa Doutor a Pensar, especial FIA Business School, para perguntar: se inovar é tão arriscado, o que move as empresas a inovar constantemente? Bom, E aí, essa é com você, professor. A primeira que essa é uma boa pergunta. Talvez tem um negócio super interessante. Quem está nos ouvindo aí certamente é uma mina muito ligada em tecnologia. Procure saber fazer um curso sobre isso se você tiver tempo ou oportunidade. Tem muito curso online bom no Coursera, na plataforma edX e tantas outras aí no Veduca, que tem conteúdo em português e tal. Curso sobre teoria dos jogos. E em teoria dos jogos se estuda o que fazer, mas também o que fazer tendo em vista o comportamento dos oponentes. Então, para responder objetivamente essa pergunta, aí daria para falar bastante tempo sobre ela, mas para responder objetivamente, por que inovar? Primeiro porque todo mundo inova. E movimento é relativo. Se vai todo mundo para frente e a gente fica parado, é a mesma coisa que todo mundo ficar parado e a gente andar para trás. Então,
inovar constantemente é a única saída para se manter competitivo. Qual é o custo de não ser competitivo? É se tornar irrelevante. Nada pior para uma empresa do que se tornar irrelevante. Com todo respeito, veja só a Polaroid, né? É uma empresa que se tornou muito pouco relevante hoje, apesar de ainda existir, muito pouco relevante. Então, tanto quanto outras, né? A Palm, por exemplo, ela ficou tão pouco relevante que ela sumiu e foi o primeiro PDA. É o precursor do iPhone, porque era um assistente digital e tudo mais, mas não conseguiu continuar inovando, ficou para trás, perdeu o bonde da história. Então, objetivamente, é para não ficar para trás. Ficar para trás é não bom. Ficou claro isso pra mim. Ficou pra você também, né, Gui? Então é assim, não existe todo mundo andar pra frente e a gente ficar no lugar, porque parece que a gente andou pra trás na foto. E não existe andar pra trás quando todo mundo tá num lugar. Então, assim, muito bom. Essa imagem ficou clara pra mim sobre o porquê devemos inovar. Professor, continuando aqui com a nossa pauta, eu queria saber de você, se você pode citar alguns exemplos de empresa que vem sendo consistentemente inovadora. Essa é uma tarefa das mais difíceis, acertar o alvo repetidamente. Por várias razões, uma delas é que o alvo se move. Como dizem no interior lá, o ar vai mover. E aí é fogo, porque se você tem a sua empresa focada para atingir o alvo naquela direção, os seus recursos, o seu conhecimento, os contratos que você estabeleceu com os parceiros, todos eles apontam na mesma direção, que é a direção do alvo. Se você acorda de manhã e o alvo não está mais lá, e agora? Então veja uma cadeia de hotéis, por exemplo, para ficar num exemplo já muito discutido, mas também muito interessante. Veja uma cadeia de hotéis como o Hilton, como tantas outras grandes tais como é que um hotel hoje compete com o Airbnb? Um hotel para pôr 100 quartos a mais numa cidade, 200 quartos a mais numa cidade, faz o quê? Constrói, né? Constrói um prédio, ou aluga um prédio. Olha o trampo. Como é que o Airbnb põe 200 quartos a mais numa cidade? Do dia para a noite. E qual é a experiência Airbnb versus a experiência hotel? É outra pegada. Então, como é que o hotel vai competir com o Airbnb? Então, se ele deixar para se mover somente quando aparece a concorrência, é muito tarde, muito tarde. Então, um trabalho importante do inovador é se antecipar a tendência para ver para onde a bola está indo, para usar uma metáfora futebolística aqui, ou mesmo do basquete ou do vôlei, para onde a bola está indo, não onde a bola está. Tá bem. Então, dito isso, empresa que consistentemente inova, uma empresa que consistentemente vê para onde a bola vai. Então, uma empresa que, entre outras coisas, tem Bom, desculpa, professor, eu parei aqui para falar um oi para Valentina e acabei tirando aqui do ar. A Valentina está aqui fora da gaiola, né, Gui? Do nosso estúdio. Do nosso estúdio, está aqui tirando foto nossa. E aí eu olhei para uma foto e falei, ai meu Deus, eu preciso falar um oizinho, né? Mas ok. Peraí. Então, uma empresa que consistentemente inova, ela acerta o alvo, mesmo com o alvo se mexendo, mas também tem que ter a prerrogativa de poder errar. Porque o erro ajuda a empresa a descobrir o que não fazer. E hoje em dia, para a inovação em particular, o erro é tão importante quanto o acerto. Saber o que não fazer é quase tão importante quanto descobrir o que fazer. Então, eu vou dar um exemplo de duas empresas que, a meu juízo, acertam consistentemente o alvo. Uma é o Google, não é à toa, que é uma empresa multibilionária já há quase 2 décadas, que vem consistentemente acertando o alvo. Acertou o alvo com o Search, agora acerta o alvo, uma das empresas que tem uma das maiores relevâncias do mundo, talvez a maior, em propaganda digital, em marketing digital, tal como tem o Facebook logo em seguida. Então, encontrou uma mina de ouro, mas não fica sentado sobre ela. Então você vê que tem o carro que dirige sozinho, tem a tentativa com o óculos integrado com o computador, que foi o Google Glass, por exemplo, que por um momento deu errado, e aí trouxe de volta para dentro de casa para ver como é que relança e tudo mais. Então, acertar o alvo repetidamente implica dizer que vai errar muitas vezes. Então, uma empresa que tem a capacidade de errar, mas rapidamente corrigir seu erro.
Então eu diria o Google é uma, eu diria a Apple é outra, eu diria a Embrapa aqui no Brasil, é uma empresa que consistentemente inova e é um orgulho nacional. E para citar mais uma brazuca, a Embraer, uma empresa da qual eu tenho muito orgulho sendo brasileiro, de ter uma empresa desse porte que compete num mercado tão difícil e que é líder de mercado isolada em algumas categorias de jatos executivos e regionais. Então são empresas que acertam o alvo repetidamente porque tem pessoas e tecnologia incríveis, mas é muito difícil. Na Embraer, a pessoa para trabalhar, ela tem que ser um avião, né? Boa. Ok. Vamos também falar na questão, por exemplo, de sustentabilidade na inovação. Vários colegas, vários ouvintes da rádio estão ligados à inovação ou preocupados com o meio ambiente, não é mesmo? Por exemplo, eu acho que não é mais possível falar de inovação sem falar de sustentabilidade. Ao pensarmos no futuro, eu acho que precisamos reinventar o modo que lidamos com o bem comum. As empresas mais inovadoras, essas das quais o senhor acabou de citar, elas já mudaram esse mindset? Acredito que sim. É difícil dar uma resposta assim tão ampla, né? Mas o protótipo, vamos dizer assim, o protótipo de uma empresa inovadora moderna é de uma empresa social e ambientalmente responsável, não se tem a menor dúvida, por várias razões. Primeiro, porque é o certo a fazer, e também há pouca dúvida sobre isso. E o segundo é que o público é muito exigente. O público não aceita mais um produto que resolve o problema dele, porém não seja biodegradável, ou que ele não retorne para o ambiente de maneira fluida. Então, a reintegração ao ambiente, um fenômeno que vem crescendo no Brasil, que é a economia circular, por exemplo, que um dos expoentes, fica aqui meu abraço para a Bia, se estiver me ouvindo. Bia Luz, uma querida. Uma querida, que é nossa amiga, inclusive, e que é uma das autoridades no Brasil em economia circular, que o produto volta à natureza, ou ele vira, ao final da sua vida útil, parte de um outro produto. Isso é muito moderno e o público compra isso e vai comprar cada vez mais, assim como o engajamento social. Eu tive recentemente com a turma lá da graduação na Bombril, na fábrica da Bombril, aqui em São Bernardo do Campo, em São Paulo, e foi muito bonito ver uma fábrica do futuro, uma fábrica que tem impacto positivo sobre o ambiente no qual está inserida. Ela não só não polui, como limpa o ar. Não só não joga dejetos no rio, como trata o esgoto não tratado daquela região na qual ele está. Então, são empresas assim que nos enchem de orgulho por um lado, mas também que mostram para a sociedade que elas têm um compromisso com o seu produto, compromisso com o público e compromisso com a geração futura. Isso é muito moderno e certamente a empresa inovadora está nessa página. Se não está, é bom correr. Eu vi um case recentemente sobre a Nespresso, ou sobre o desenvolvimento das cápsulas da Nespresso, e eu achei muito interessante, lembrando inclusive da Bia, que foi na palestra dela, que eles construíram, inovaram sem pensar na sustentabilidade das cápsulas, né? Acho que fica aí a dica para você que tem a Nespresso, você que tem e que usa demais aquelas cápsulas, de tentar entender aí como é que funciona e como você dá uma reutilização, porque a própria Nespresso explica isso no site dela. Muito legal a dica aí da doutora Pensar, para quem curte aí o cafezinho expresso, que aqui na Campus Party eu vi que o pessoal tá tomando bastante café coado. Coado? Essa é a tendência, Gui. Essa é a tendência. Voltar pros tempos... Da vovó. Bom, estamos aqui diretamente do estúdio móvel da Rádio Geek, na Campus Party, aí em Bi, São Paulo. 6h30, Rádio Geek, apaixonados pelo que fazem. Estúdio móvel da Rádio Geek, inovação e tecnologia para levar para você o melhor som, a melhor programação e a melhor cobertura diretamente da Campus Party 2018. RadioGeekBR.com.br. Rádio Geek, a rádio oficial da Campus Party Brasil. Programação especial Campus Party 2018. Um oferecimento FIA, uma das instituições mais bem avaliadas em rankings nacionais e internacionais de educação. Rádio Geek. Computadores Pichau Gamer RTB. Os melhores computadores gamer do Brasil, só na melhor loja gamer da América Latina. Para mais, acesse www.pichau.com.br/computadores.
WhatsApp da Rádio Geek 11 97313 6617. Campuseiros do meu Brasil, já pensaram em como a Campus Party pode ficar ainda melhor? Difícil, né? Isso aqui é o paraíso mesmo. Agora, se você ama galinha caipira, isso mesmo, galinha caipira. Temos uma grande novidade que vai fazer você pirar. Duvida? Eu tô falando do novo Cup Noodles Galinha Caipira Picante. O sabor galinha caipira que você conhece, agora com pimenta. E aí, vai encarar ou vai sair correndo? Se eu fosse você, abraçava a pimenta e pirava de uma vez. Cup Noodles, abriu, pirou. Rádio Geek, a rádio oficial da Campus Party Brasil. Energia de sobra para você resistir e seguir em busca do que realmente quer. Aqui na Campus Party, pode vir com TNT. Além do regular, o TNT conta com sabores tangerina e maçã verde. E para você que não quer sair da dieta, o TNT Zero Açúcar tem toda a energia do TNT com apenas 11 calorias por lata. E na Campus Party você ainda encontra o TNT Sound Pack com 4 latas de TNT regular. E o melhor, ele ainda vira um amplificador de celular. Encare tudo que vem pela frente e bata no peito para dizer: pode ver! Campus Party 2018. Conteúdo inédito, programação exclusiva, palestras, shows, workshops, games e muito mais. Baixe o app da Rádio Geek e acompanhe tudo o que está acontecendo na maior feira de tecnologia do mundo. Disponível para Android e iOS. Cadeiras DT3. Ergonomia, design, conforto e garantia total. A cadeira gamer mais vendida do Brasil. O equipamento essencial para todos os seus games. Acesse www.dt3esports.com.br e suba de nível. Voltamos! A Rádio Geek é mais uma vez a rádio oficial da Campus Party Brasil. 24 horas por dia, sem parar. Conteúdo inédito, programação exclusiva, palestras, shows, workshops, games e muito mais. Baixe o app da Rádio Geek e acompanhe tudo o que está acontecendo na maior feira de tecnologia do mundo. Disponível para Android e iOS. Acompanhe agora o que está rolando na 11ª Campus Party, ao vivo, direto do nosso estúdio no AMB. 6h37, dia 31 de janeiro, voltamos aqui diretamente do estúdio móvel da Rádio Geek, no AMB Campus Party 2018, a sua 11ª edição, hashtag CPBR11 e hashtag Geek ao vivo para mandar a sua pergunta aqui para o professor Dr. Luiz Guedes, especialista, doutor em inovação, no programa Doutora Pensar, Ariane. Ariane, o pessoal tá aqui, né? Passou agora também, não sei se você conhece o Venom, que é o inimigo do Homem-Aranha. Passou aqui do lado aqui do nosso aquário também. Acho que ele quer aprender sobre inovação, né? Deve ser um trampo difícil ser inimigo do Homem-Aranha, né, velho? Inimigo do Homem-Aranha. Tem que inovar muito pra conseguir alguma coisa, hein? Exato, esse daí não dá pra andar pra trás. Qual é o assunto agora, Ariane? Bom, Gui, é o seguinte, junto com o inimigo do Homem-Aranha, entrou aqui também um campuseiro e fez uma pergunta. Olha, legal. E ele fez a seguinte pergunta aqui pra nós. Como transformar uma grande ideia em um grande produto? Porque parece que isso daí é uma distância, parece que existe uma distância quase abissal entre colocar em prática uma ideia. É ou não é, professor? Dá pra responder com uma vogal, né? Pronto, respondido. Podia ser ih também, mas acho que o é melhor. Sem dúvida nenhuma, a distância, eu não sei se é abissal, mas é alguma coisa assim, pode ser muito grande, a depender da complexidade da ideia que se quer pôr em prática. Eu tenho uma teoria que eu fico repetindo até ela virar verdade, que é: quanto mais você sabe sobre uma oportunidade, menos ela vale. Tô chamando isso de axioma de Guedes, pra ver se cola. Boa, repete, Vou por até favor. falar de novo, se eu tivesse a luzinha aqui, eu escrevi. Que é: quanto mais você sabe sobre uma inovação, menos ela vale. Porque assim, se você souber muito, supondo que você não seja a pessoa melhor informada da Terra, nem a mais inteligente, o que absolutamente é o meu caso em particular. Ah, tá bom. Se você sabe muito sobre essa coisa, é bem provável que outras pessoas também saibam. E se muitas pessoas souberem, eventualmente esse negócio já foi feito. Portanto, não é tão inovador assim. Se você não sabe muito se vai dar certo ou se não vai, você tem essa vibe de é uma boa ideia, mas ninguém fez ainda, cara, agora é a hora. Se você esperar ter certeza de que aquilo vai dar certo para ir começar a fazer, já era. Não dá para ter certeza. Inovar é andar um pouco no escuro. E aí, a cada passo que se dá, firme no chão, você tem a segurança de que
por exemplo, é o caminho certo. Até que esse caminho se prove não tão certo assim. Rapidamente, errar não é o problema, como a gente dizia no bloco anterior. O problema é ter compromisso com o erro. A empresa ou o inovador individual, como esse garoto que veio aqui, deve ter essa capacidade talvez de resiliência, a capacidade de rapidamente se recuperar do erro e partir para a próxima. No Facebook, e tem muito bons amigos que trabalham lá, tem uma empresa pela qual tenho considerável respeito. No Facebook se diz break something, quebre alguma coisa, quebre uma regra, quebre um modelo mental, quebre um jeito de fazer as coisas. E no Google se fala erre logo. Quanto mais rápido você errar, melhor. Erre logo e corrija seu erro. E vamos em frente. Então, entre uma boa ideia e um bom produto ou um bom serviço, tem uma excelente execução. Então, eu vou até dizer... Desculpa interromper. Desculpa, não, eu vou até deixar uma dica aqui para os colegas aqui que nos ouvem. Se você for ler um livro de negócio nesse mês, que começa fevereiro agora, né? Leia um livro de negócio em um mês, faça esse favor para você mesmo. Leia um livro chamado Execução. É uma tradução do inglês Execution, enfim. E tem entre os autores o Ram Charan, que é uma autoridade nisso, professor indiano lá, professor de Harvard, em que ele fala sobre a disciplina da execução como uma das principais disciplinas da empresa. A empresa não quebra porque tem um planejamento estratégico ruim, a empresa quebra porque não consegue executá-lo de maneira adequada. Então, a disciplina da execução é absolutamente fundamental, tanto para a inovação quanto para o dia a dia. Para a inovação ainda mais, porque andamos num terreno, vamos dizer assim, obscuro. Quanto mais claro ele for, pior ele é. É um contrassenso, mas enfim. Fazendo um resumo aqui do erro e do inovador, definitivamente, né, professor? O inovador, ele não carrega culpa. Ele segue adiante, reorganizando o acerto. Cara, que jeito bom de ver isso daí. Eu nunca tinha pensado assim. Mas é fato, ele não carrega a culpa de ter errado. Porque o pressuposto do erro ser ruim é um pressuposto da Revolução Industrial, que terminou no século XX. A revolução que vivemos hoje, o erro não é só não ruim, como o erro é esperado. Há de se dizer, no entanto, olha o dedinho de professor aqui no rapaz, tá me vendo com o dedinho. Há de se dizer, no entanto, que o erro é esperado quando se está inovando. Naquela tarefa do dia a dia, não pode errar. Para usar o exemplo do imposto pela segunda vez aqui nesse dia, o imposto é uma coisa que marca a minha vida como brasileiro. Se o seu trampo na empresa é pagar imposto, você não pode inovar no jeito de pagar imposto e errar. Porque aí, porra, como é que faz? O cara vai preso? Alguém vai preso porque não pagou imposto? Ou toma uma multa, não sei o quê? Então, uma parte do trampo, que é a parte do core, aquilo que a gente faz todo dia, desse daí, o erro esperado é zero. Não me vem com mimimi. Erro zero. Know your stuff. Eles dizem bastante no Google. Saiba a respeito das suas coisas. O que é da sua alçada, meu irmão, minha irmã, você não pode errar. O que você tem que fazer é ter capacidade para acertar naquilo que é mais do que o esperado. Perfeito, professor. Então, fica claro aí, você, campuseiro, inovador, vê o que você tá carregando aí na tua mochila, cara. Ou, garota. Porque se você tá carregando culpa, jamais vai construir algo novo. Não é mesmo, Gui? Pois é, e aqui é a maior feira de inovação e tecnologia do mundo, Campus Party. Um abraço ao Paco. O Paco foi o criador da Campus Party há muitos anos e trouxe esse evento para o Brasil, o Tonico, o pessoal todo aqui da Campus Party Brasil, porque aqui a gente respira inovação em todas as bancadas, né? Não sei se a inovação está realmente acontecendo, mas a gente está respirando a inovação aqui com essa garotada que é futuro do país, né? Exato. É um processo estatístico. Se você tem muita ideia, por isso que nos Estados Unidos, em particular na Califórnia, eu voltei de lá semana passada, foi uma imersão lá numa universidade muito, muito interessante. O ecossistema é tão forte, tem tanta ideia, que uma hora vai surgir uma boa. Pois entendeu? Então eu vejo aqui essa rapaziada trabalhando a 1000. Cara, que você tem 200 caras pensando, se estatisticamente só 0,5% das ideias forem boas, já tem uma ideia boa, cara. Excelente. E uma ideia boa que dá 100 milhões de reais pra um cara, olha quanto emprego ele gera e tudo mais. Então, a gente precisa de boas ideias,
para que desse universo tiremos 1, 2, 10. Vamos convidar então o Campuseiro, nosso ouvinte da Rádio Geek, a entrar lá no facebook.com/RádioGeekBR e mande as suas ideias inovadoras aí pra gente ver depois se algumas são realmente legais aí e se vai mudar o mundo. Agora, 6h45, dia 31 de janeiro, estamos direto do estúdio móvel da Rádio Geek na Campus Party Campus Party Brasil, hashtag CPBR11, até enrolei aqui, fiquei emocionado. E nós vamos ouvir só uma musiquinha, J Quest, Encontrar Alguém, e voltamos já. Rádio Geek, apaixonados pelo que fazem. Rádio Geek diretamente aqui do estúdio móvel na Campus Party Brasil, no AMB São Paulo, 6h49, continua friozinho lá fora, mas aqui tá fervendo, porque a cada bloco de inovação aqui da doutora Pensar, o cérebro vai borbulhando e as ideias vêm. E foi muito interessante aí o que o professor Luiz Guedes falou aí sobre a probabilidade das ideias que no meio de tantas surge uma ideia que pode ser milionária, né? Sim. Ariane, o que a gente tem agora pro nosso quarto bloco? Putz, Gui, para o nosso quarto bloco eu vou trazer aqui uma afirmação do professor James Wright, que é o diretor da FIA Business School. E ele falou no projeto SP 2040, que ele liderou há 6 anos atrás, que o governo é um stakeholder importante para a inovação. E aí, professor Guedes, você acha que essa premissa continua sendo verdadeira nos tempos de hoje? Qualquer coisa que o James falasse, eu ia concordar, porque ele é meu chefe, né? Então, essa é a premissa fundamental da minha vida. Então, eu acho, inclusive, ele muito bonito, bem apessoado, deve ter até barriga tanquinho. Procure você depois a foto do professor James. Ele é um homem muito apessoado, mas não tem barriga tanquinho, ok? Não é mesmo, professor? Enfim, então... Um beijo pro senhor, professor. Eu tenho muito respeito por ele, independente da brincadeira. Sim, a premissa continua verdadeira, porque é difícil inovar hoje a despeito do governo. O governo, como instituidor de política pública, e principalmente de incentivo via imposto, por exemplo, pode dificultar ou facilitar a vida dos inovadores. Então, vamos pegar um exemplo aqui que está na ordem do dia, que é carro elétrico ou carro híbrido. Na Inglaterra, por exemplo, carro elétrico paga menos imposto. Carro elétrico pode entrar no centro da cidade sem pagar pedágio. E carro elétrico tem prioridade para estacionar em lugares onde o estacionamento é de fato crítico. Isso incentiva a turma a comprar carro elétrico, porque tem pouco centro de recarga de carro elétrico, porque tem pouco carro elétrico. E tem pouco carro elétrico porque tem pouco centro de recarga de carro elétrico. Se o governo não ajuda a quebrar esse ciclo vicioso, o negócio não vai para frente. E veja só, um carro elétrico, quanta inovação ele carrega, quanto software, quanto hardware, quanta gente tem nessa cadeia produtiva. Então, sim, a premissa continua válida, sim, o governo é importante, e sim, no Brasil, a gente tem um governo que tem, como eu posso dizer isso de maneira elegante, muito espaço para melhorar. Olha, que maneira elegante, né? Eu posso dizer que esse eufemismo foi sensacional. Há muitas pessoas boas no governo. Conheço, de fato, muitas pessoas boas. Mas o governo brasileiro, comparado com outros, mostra que tem ainda um campo muito amplo de melhoria. E que nós podemos ajudar, não é mesmo, professor? É parte do meu trabalho, inclusive. Eu tenho muito orgulho de ser consultor da FIA e prestar consultoria há mais de 10 anos para o governo. Então, tenho muito bons amigos hoje no setor público, e o setor público inova pra caramba. Então, até digo aí para os meus amigos que me ouvem aqui, com a licença aqui, doutora, pensar sobre visitar aqui o Prêmio Mário Covas, que aqui em São Paulo premia empresas do setor público que inovam, tem cada inovação sensacional. Então, eu tive a honra de participar da banca jogadora aí do Prêmio Mário Covas no ano passado, e entregar o prêmio para o primeiro, para o segundo e terceiro lugares, e fiquei muito honrado com isso e vi como tem administradores públicos de grande envergadura no Brasil. Professor, então essa própria sua fala já retira a fala anterior, do bloco anterior, onde diz que o senhor se coloca numa condição de não conhecedor de inovação, o que é, de fato, uma não verdade. Mas agora vamos lá à segunda pergunta desse bloco, que é um bloquinho mais estreito,
que é a seguinte: há características comuns nas empresas reconhecidamente inovadoras? Uma característica comum, necessária para qualquer empresa que queira inovar, é ter boas pessoas. Não há possibilidade de inovar com uma equipe ruim. Não são máquinas, não é o software, não são as instalações, nem o puff colorido, não é você trabalhar em casa ou poder levar a sua iguana no trampo. O que diferencia uma empresa de sucesso de uma empresa que não tem tanto sucesso assim, certamente tem muitas variáveis. Eu vou falar de outra forma, para não ser injusto aqui. As empresas que têm sucesso na inovação, necessariamente têm boas pessoas que trabalham lá. E de boas pessoas eu estou falando hoje, pessoas que têm competências que se complementam, pessoas cujo intelecto e o sentimento estão voltados para a mesma direção. Pessoas que querem fazer aquilo que estejam fazendo. Mais importante do que trabalhar pela grana é trabalhar pela satisfação de fazer. Boa. Trabalhar pela satisfação. Existe uma corrente de inovadores que acredita que se você não se divertiu, se você não pensou, explorou, teve a sensação da descoberta no processo da inovação, deu algo errado. E na sua experiência, professor, inovar é divertido? Super é. Veja, a gente está fazendo hoje aqui uma transmissão ao vivo no meio de uma bagunça danada. Então, certamente para a Rádio Geek, isso tem um componente de inovação. E, para mim está sendo super divertido, pelo menos, entendeu? Se você não se diverte naquilo que você está fazendo, é melhor você parar. É lógico, a vida não é uma festa, a gente não está se divertindo o tempo todo. Mas, no mais das vezes, aquilo que você faz tem que te consumir. E é o que os budistas chamam de fluxo. Quando você olha para fora e fala, é de noite. A gente está conversando aqui quase há 1 hora. Parece que faz quanto tempo? Sei lá, 10 minutos. Mas essa é a lei da relatividade de Einstein, né? É isso aí. Por que, Gui? Como assim? O tempo é relativo. Perfeito, sim. E aí, quanto mais envolvido ou envolvida você tiver com o trampo que você faz, menos você vê o tempo passar. Esse pra mim sempre foi, eu tô há 20 anos fazendo o que eu faço. Esse sempre foi um jeito interessante de medir se eu tô me divertindo ou não. Se eu olho pro relógio 2 ou 3 vezes, se eu sou inimigo da segunda-feira, é que tem alguma coisa errada. Então, não dá para ser inimigo da segunda-feira. Se você não estiver envolvido ou envolvida com aquilo que você faz, a chance de você ser inovador diminui pacas. Porque inovar consome muita energia. Então, você tem que estar muito energizado para fazer aquilo que você faz. E isso é, por definição, divertido. Não quer dizer que não seja cansativo. É tipo jogar bola. É divertido e cansativo ao mesmo tempo. Sim. Tem a exaustão da prática, mas não a exaustão do pensamento ou do sentimento. E tem uma recompensa que vem junto com a exaustão. Que o que paga não é o que paga não é a chegada, é o caminho. O processo é tão importante quanto o resultado para o inovador. Porque ele vai ter que fazer aquilo de novo, vai ter que fazer aquilo de novo, de novo e de novo. É como seguir um mapa, né, numa floresta. Ele precisa estar animado para a aventura. Porque, de fato, inovar é uma aventura. Em larga medida é uma aventura, de novo, com um processo. Não é uma aventura louca, tá certo? É uma aventura que segue um processo que é pra gente repetir pra poder entrar em outra floresta. É entrar na floresta com um mapa. É isso ou não? E com os equipamentos possíveis que vão ser utilizados. E com a sua turma, não ir sozinho, não. Ah, excelente. Pode levar o manual do escoteiro mirim. Demorou. Que é da minha época. Ou da minha também. Ah, que legal. Estamos aqui diretamente do Estúdio Móvel da Rádio Geek no AMB Campus Party Brasil 2018, a 11ª edição. Estou muito feliz porque estou desde a primeira edição aqui da Campus Party. Uau. Ora como palestrante, ora como expositor. E está fantástico. Cada ano eu me surpreendo. Também estamos aqui no programa Doutora Pensar com a Ariane Reisier, é isso, né? Isso mesmo. E o professor Luiz Guedes,
professor da FIA Business School, palestrante, consultor de empresas e governo, com mais de 20 anos de experiência executiva, acumula passagens aí pelo Google, Vivo, Embratel, Receita Federal, dando uma aula de inovação aqui pra gente. Ariane, a gente vai agora para as considerações finais. Falta um minutinho para acabar o programa. Putz, então vamos lá. Professor, chegamos à conclusão de que inovar é ser responsável pelo futuro que queremos criar, é viver nossa potência até o limite, criando novas maneiras de viver e produzir. Boa. Inovação é toda mudança que gera valor e resultado concreto, Boa. incorporando criatividade e intuição na cultura da organização. Toda mudança é dolorida, mas não existe opção. E qual é a tua opinião sobre essas reflexões para nós Caramba. concluirmos o nosso bate-papo? Você super resumiu aí, foi um excelente resumo do que a gente falou. Eu acho que eu só poria aí no finalzinho e se divertir fazendo isso. Fantástico. Porque se fizer tudo isso e for chato, é porque você está fazendo o trampo errado. Encontre aquilo que você gosta de fazer. Que pode ser, na real, qualquer coisa que tenha valor para a sociedade. O gostar também tem que ser sustentável do seu ponto de vista econômico. Não é só fazer porque é legal, fazer porque tem uma demanda para isso. Tem que fazer, mas gerar recurso financeiro para que você continue fazendo e cada vez mais. O legal, eu penso, é ter retorno econômico fazendo aquilo que você faz e fazendo bem com o maior alcance possível. Começando na sua casa, depois com o seu vizinho, e depois no seu bairro, na sua cidade, no seu estado, no seu país, para o mundo inteiro. A gente começa fazendo o que é certo em casa. Então, eu fico aqui, inove também no jeito de você enxergar a vida. Isso vale para qualquer um. Muito obrigado ao professor Luiz Guedes pela participação aqui no Doutor a Pensar. Obrigado, Ariane. Amanhã tem mais. Sim, Gui, obrigada e pelo espaço, pelo momento. E professor Guedes, nossa, sempre vale a pena uma conversa com uma pessoa inteligente. E com o senhor é um prazer. A honra é toda minha. Obrigado, rapaziada. Maravilhas. Estamos aqui diretamente do Estúdio Móvel, na Campus Party Brasil. Não sai daí que em seguida começa o programa Entendendo Direito com Juliana Torres. A gente vai ouvir Bezerra da Silva, Sequestraram Minha Sogra. E na volta do break, doutora Juliana Torres com Entendendo Direito. Rádio Geek, apaixonados pelo que fazem.